Olá pessoal, prosseguindo no programa falando sobre Defensoria Pública, criada recentemente aqui em São Paulo, 2006, mas aqui estava fazendo um levantamento sobre Defensoria Pública. O estado pioneiro nisso foi o estado do Rio de Janeiro, em 1897, a origem da Defensoria Pública. Então veja que nós temos estados ainda na federação, segundo o doutor Aloysio há pouco nos informou, como o estado de Santa Catarina, que não ainda tem os serviços da Defensoria Pública. São Paulo, que é tido como locomotiva do Brasil, criou a Defensoria Pública há apenas 5 anos. O doutor Aloysio é defensor público e é da primeira turma, né, doutor Aloysio? Da primeira turma. Já pode 2007. ser, inclusive, defensor público geral do Estado. Já preenchemos o requisito aí. Mas, por enquanto, estou muito feliz aqui em Ribeirão Preto, agora na atuação da área da infância e juventude, fazendo um trabalho interessante com os adolescentes, não é? Para que eles, tanto na área civil como na área infracional, para que eles realmente tenham uma oportunidade e consigam aí direcionar suas vidas. Então, é um trabalho muito gratificante. Até eu me lembro que o Dr. Pacini também teve um trabalho parecido na comarca de Cajuru, onde trabalhou por muito tempo. É muito querido na cidade de Cajuru. Aliás, foi uma pessoa que eu me inspirei aí, influenciou muito na minha opção. Eu aproveito aqui para confessar. Na época o Dr. Pacini atuava lá naquela comarca e foi um grande incentivador, né? Aproveito para agradecê-lo. Opa, eu que fico satisfeito, Luiz. Você, então, aqui em Ribeirão Preto, hoje está exercendo a função de defensor público na infância e juventude. Na infância e juventude. Até pouco tempo você trabalhava na área civil, área família, fazenda pública. Isso. Então eu queria só que você explicasse qual a atuação, assim, vamos dizer, normal. Porque existem atividades atípicas também. Sim. Com relação a ações civis públicas. Hoje vocês concorrem com o Ministério Público nessas ações civis públicas, mas a questão da atividade atípica nós vamos falar mais adiante. Sim. Vamos falar sobre o dia a dia do defensor, tanto na esfera criminal, o que faz o defensor público na esfera criminal e na vara das execuções criminais. O que faz o defensor público que atua atendendo os necessitados na área civil? Sim. E o que faz hoje você como defensor público na infância? Vocês defendem, vamos começar pela infância, defendem os adolescentes em conflito com a lei, também cobram da FEBEM melhorias. Sim. A FEBEM é hoje Fundação Casa, melhorias. Sim, e sim. Também você atua na área civil da infância e juventude? Também. Vamos começar pela área em que eu atuo hoje, né? O defensor da infância e juventude hoje em Ribeirão, ele atua na área civil e na área infracional, não é? Seja na tutela individual ou na tutela coletiva, não é? Por exemplo, na área civil, na tutela individual, né? Nós defendemos os pais em eventuais demandas de destituição do poder familiar, eventual ação de adoção, né? Eu me recordo aqui, sem dizer nomes, mas eu recentemente fui até a penitenciária feminina em que uma mãe havia sido demandada em uma ação de adoção. Quando ela foi presa, ela deixou o seu filho com uma amiga, e a amiga, até de forma surpreendente, entrou com uma ação de adoção contra ela. E ela, presa, sem condições de se defender, né, exigiu um trabalho diferente, né, diferenciado. Então nós fomos até a penitenciária feminina, colhemos todo o material, quem poderia ser as suas testemunhas, né? Então a questão criminal não entra em jogo nesse caso, né? Ela já está pagando pelo crime que cometeu. Não é? Ela já está privada de liberdade. Imagina ela ficar privada do filho que ela tanto ama, não é? E numa situação que ela não tem defesa, né? Então é um trabalho que eu reputo muito importante, estou muito feliz, é muito gratificante. E também, ainda na área civil de tutela coletiva, tivemos aí a ação civil pública das creches, em que a Defensoria Pública exigiu que as creches ficassem abertas nas férias, não é?
Então isso foi muito importante. Hoje, em Ribeirão, fizemos um acordo com a prefeitura em que ela reconheceu a importância desse serviço, né, de forma contínua, porque muitos pais não tinham onde deixarem seus filhos numa época que eles precisam, que é das férias, inclusive no final do ano, em que a demanda por emprego ela é maior. Então muitos pais reclamavam que tinham propostas de emprego, mas não tinham onde deixar seus filhos. Então foi um trabalho muito legal, foi uma experiência muito bacana e que hoje temos aí o resultado. Hoje as creches elas ficam abertas, né? Não só pelo trabalho da defensoria, mas pelo trabalho dos pais também que fizeram as reclamações, pelo município que também reconheceu a importância desse trabalho. Então é um trabalho em conjunto, não só da defensoria. Que bacana, Luísio, que legal. Vocês então ingressaram com a ação e viabilizou de uma maneira, sensibilizaram obviamente o poder público municipal, embora seja sujeito passivo dessa ação. Sim, sim. Mas hoje, porque o serviço não para, ele não é igual a escola que você tem julho, férias e dezembro, janeiro, férias. De fato. Então é uma grande conquista, fico muito orgulhoso do trabalho de vocês com relação a isso. Então hoje os pais podem continuar no período de férias, sim, deixar suas crianças nas creches para poder exercer o seu labor. Sim, sim, até de uma forma tranquila. Lá essas crianças estão seguras, né? Tem todo um programa pedagógico e também, né, esportivo para essas crianças, e elas não ficam nas ruas sujeitas aí à criminalidade, a todos os tipos de riscos, né, que elas estão sujeitas. Então é uma forma de proteção, né, às nossas crianças, né? Foi muito importante. E também na área da infância atuamos na área infracional, em defesa dos adolescentes em conflito com a lei, né? Isso é muito importante. Hoje a Constituição diz que eles têm direito à ampla defesa, como os adultos têm, né? Tanto no processo de conhecimento, de apuração do ato infracional, como no processo de execução da medida socioeducativa. E é um trabalho muito interessante que vai muito além de uma atuação processual, mas uma atuação in loco, indo na Fundação Casa. Isso é muito importante, conversando com os adolescentes, sensibilizando para que eles tenham consciência das suas responsabilidades, né? Apesar de adolescentes, eles também têm responsabilidade. Isso é muito importante. Sempre busco focar a questão do retorno aos estudos a esses adolescentes, a aprendizagem de uma profissão, o respeito, a cooperação. E são experiências muito boas quando eu vou até a Fundação Casa, porque eu consigo passar um pouco disso para esses adolescentes. É uma experiência muito, muito bacana. É legal, você não faz só a defesa processual, técnica, processual. Sim, você sim, procura orientá-los para quando sair do sistema fechado, né, do regime de internação, ingressar num regime aberto, às vezes por liberdade assistida ou qualquer outra medida, se comportem adequadamente, não é? E creio eu que também estão cobrando da Fundação Casa melhorias nos projetos pedagógicos, né? Com certeza. Porque é preciso que esses jovens que lá estão tenham noção de, às vezes, pelo que eu trabalhei com isso também, a gente vê jovens ali que são analfabetos. Tem muito. Precisa de ser alfabetizado. Aqueles que querem ganhar dinheiro, mas acabam sendo adotados aí pelo tráfico e ganham dinheiro de forma ilícita. Mas por que não a Fundação Casa também fornecer profissões ali para que eles, em parceria com várias instituições do Estado, aí, para que o cara possa sair dali já pensando que há outras maneiras de ganhar dinheiro que não é ilícito. Sim, perfeito. Muito importante essa sua atuação, não só na defesa técnica, mas de formação do homem. É importante. E é importante também, aproveitando aqui
o espaço, que a sociedade também tem um pouco dessa consciência, dessa responsabilidade, não é? Nós somos responsáveis pelos nossos jovens, não é? Então, é importante que empresas particulares não tenham preconceito na contratação desses jovens, porque muitos casos o que eles precisam é de oportunidade, para que eles saiam daquela realidade anterior de tráfico de drogas, de roubo, de furto, e se engaje numa vida lícita, de trabalho, de família, né? Muitos casos eu percebo que o que eles precisam é de uma oportunidade, né? Até para que eles se fiquem livres daquela realidade anterior, né? Então é um trabalho muito importante, não só da Defensoria, não só do Ministério Público, do Judiciário, mas também da Fundação Casa e da sociedade também, porque ela é responsável pelos jovens, pelos seus jovens, né? Para que no futuro eles não sejam criminosos. Então, o jovem, ele é considerado uma pessoa em desenvolvimento pela Constituição. Então, é com esse olhar que nós temos que trabalhar essa questão. Então, eu acho isso muito importante, o resgate desses jovens. E é uma obrigação da sociedade, isso tem que ficar bem claro, não é? É verdade, eu acho que as pessoas, nós temos que, de uma certa maneira, fomos nós que geramos, nós todos, a sociedade civil, os pais, são responsáveis pelos seus filhos, a sociedade como um todo tem responsabilidade sobre essa nova geração, e a gente, lamentavelmente, às vezes tem que tirar de circulação jovens ainda em desenvolvimento, colocá-los num sistema fechado, porque ele comete fatos graves e ninguém aqui quer passar a mão em seus erros. Obviamente, aquele que representa certo risco às pessoas, não é, Aloysio? Sim. Tanto que a lei fala em quem comete crime com violência ou grave ameaça. Esses são os que vão ser encaminhados para a Fundação Casa. Agora, estando lá, obviamente o sistema não pode piorar o menino. Exato. Nós não temos que ter uma universidade do crime, principalmente em Fundação Casa, em lugares destinados aos jovens em conflito com a lei. É preciso que ali ele reflita sobre seus erros, seja orientado a não mais praticar esses fatos graves que ensejaram a sua perda de liberdade, mas também seja preparado para o retorno ao convívio social, quero crer, em muito melhor condição daquela que entrou lá. Exatamente, não é isso, perfeito, doutor. É com esse foco, com esse olhar que nós temos que trabalhar a questão dos jovens, não é? O que eles precisam é de ajuda. Às vezes eles estão numa situação de fraqueza, não é? Objeto aí de manipulação de traficantes e de grandes criminosos, e eles precisam ser resgatados desse ambiente, não é? E aí que entra o nosso trabalho de orientação, de ajuda, não é? E de oportunidade. Eu acho isso muito importante. Exatamente com esse foco, né? Com esse olhar. Eu acho que nós temos a responsabilidade. Não é? Ela não é só do Estado, mas é da família, é do pai, da mãe, é do irmão, não é? É do amigo. Então isso é muito importante. Nós temos que ter essa consciência também. Veja, os senhores, a amplitude da atuação da Defensoria Pública. Nós estamos falando aqui rapidamente sobre a atuação do defensor público na área da infância. Quer dizer, o doutor Aloysio, que hoje é o defensor público que atua na vara da infância e juventude, ele vai defender aquelas mães ou os pais que são destituídos, suspensos do poder familiar. Ele fez, aqui citando um exemplo, a defesa de uma mãe que estava reclusa e que poderia perder o seu filho via adoção, mostrando que, embora ela tenha praticado uma conduta ilícita, está presa, mas ela é mãe e não negou as suas obrigações de mãe, de modo a perder o poder familiar. Deixou com a amiga e depois a amiga se achou no direito de ingressar com a ação de adoção. Foi isso. Então vejam, senhores, vocês também ingressam com ações para creche, como ele mesmo disse, para que os pais, tudo isso relacionado a uma área só, que é a área da infância e juventude. Imagine os senhores
Agora, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a atuação do defensor público na área civil, né, que cuida de separação de casais e destituições de poder e uma série de ações, e também na esfera criminal e nas execuções criminais. Sem falar ainda, e vamos falar também, obviamente, das funções atípicas. Da Defensoria Pública. Então, eu gostaria que vocês aguardassem aí para ter essas informações sobre esses relevantes serviços prestados pela essa grandiosa instituição que é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.